Olá pessoal, então vamos para a nossa primeira aula de geometria analítica e nós vamos falar sobre distância entre dois pontos. Nós vamos também abordar uma parte bem importante desse capítulo, que é o seguinte: nós temos dois pontos e esses dois pontos eles equidistam de um dos eixos. Esse assunto é um pouquinho complicado, mas nós vamos tentar resumir aqui para vocês entenderem de uma forma bem fácil, ok? Então, vamos colocando a mão na massa. Vamos lá. Mas não se esqueça de antes fazer inscrição no nosso canal para ficar por dentro de tudo que está rolando aí durante a semana, ok? Vamos lá? Então aqui nós temos o nosso plano cartesiano, que se divide em 4 quadrantes. O primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Vejam aqui que esse eixo aqui, ó, é o chamado eixo das abscissas e esse eixo é o eixo das ordenadas. Então, para a gente lembrar, abscissas, x abscissas, então a gente pode fazer essa regrinha mnemônica aqui para a gente associar o eixo dos x, ok? Vejam que esses dois eixos coordenados, eles têm duas bissetrizes, são duas retas que cortam esses quadrantes exatamente ao meio e eles dividem então num ângulo de 45 graus cada um desses quadrantes. Então nós temos aqui ó, a bissetriz dos quadrantes pares, que é do segundo e do quarto quadrante, e a bissetriz dos quadrantes ímpares, que é do primeiro e do terceiro quadrante. Observe que os pontos dessa bissetriz, aqui na parte superior, na bissetriz dos quadrantes ímpares, esses pontos têm obrigatoriamente, tanto a ordenada quanto a abscissa, valores positivos. Vejam que a bissetriz do segundo quadrante aqui, ó, ela tem obrigatoriamente um valor de x negativo, porque aqui está o x, né? Aqui está o zero, daqui para cá positivo, daqui para cá negativo. Então, como esse ponto está aqui, ó, gente, ele vem para cá, ó. Então, ele obrigatoriamente tem valor negativo para x. Para y não, esse ponto aqui vai ter um valor vindo para cá, ó, um valor positivo, ok? E assim a gente vai pensando, ó. Vejam que aqui no terceiro quadrante, essa bissetriz aqui, ela tem o quê, ó? Valor de x negativo e de y negativo. Já no quarto quadrante, eu teria um valor positivo para x e negativo para y. Então vamos ver agora a chamada distância entre dois pontos. Observe que esse ponto A tem uma abscissa, que vamos chamar de x de A, e uma ordenada y de A. Já o ponto B também vai ter a sua abscissa, x de B, e a sua ordenada y de B. Se eu traçar entre o ponto A e o ponto B um segmento de reta, eu vou ter exatamente uma hipotenusa. E observem que aqui embaixo e aqui em cima são catetos, onde essa medida aqui de baixo, a gente, é x de B menos esse valor aqui. Aí eu vou ter essa extensão. Já aqui é y de B menos y de A. Aí eu tenho que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí eu chego na nossa formulazinha da distância entre dois pontos. Vamos então agora resolver uma questão bem facilzinha de distância entre dois pontos. Calcule a distância entre dois pontos. Ponto A, menos 13,1 e o ponto B, 13,9. Bem, vamos lá. Lembrando que a distância ao quadrado, né, que a hipotenusa é igual a x do A menos x do B ao quadrado mais y do A menos y do B ao quadrado. Gente, se vocês trocarem aqui, não vai ter problema, desde que aqui seja um valor negativo, ok? Se fizer x do B menos x do A, aqui vocês têm que fazer y do B menos y do A. Bom, substituindo os valores, nós temos que x do A é menos 3. O x do B é 3, então fica menos 3 ao quadrado. O y do A está aqui, ó, gente, é 1. O y do B é 9, então vai ficar 1 menos 9. Elevando ao quadrado esses dois termos aqui, nós temos menos 3 dá menos 6, né? 1 menos 9 dá menos 8. Menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 8 ao quadrado dá 64. Observe que número negativo elevado ao quadrado dá positivo. Eu pego esse quadrado que está aqui e passo para o lado de lá sob forma de raiz. A distância é raiz de 100. A distância seria 10. Agora nós vamos ver uma questão que está relacionada com esse assunto, distância entre dois pontos. Mas ela tem um nível de complexidade bem superior à anterior, tá ok? Então vamos lá, vamos ver. Se um ponto P do eixo das abscissas é equidistante dos pontos A, 1 e 4 e B, menos 6 e 3, a abscissa do ponto P vale
Bom, a primeira coisa que a gente deve saber é que esse ponto P tem que pertencer ao eixo das abscissas, né? Porque ele diz aqui, ó, se o ponto P do eixo das abscissas é equidistante a esses pontos, a abscissa vale. Bem, se ele pertence ao eixo das abscissas, obrigatoriamente esses dois valores, o valor conhecido do y, que é a da ordenada 0, e o valor desconhecido que nós vamos obter agora. Então nós vamos traçar aqui o ponto 1 e 4, que seria aqui mais ou menos, né, gente? Ó, do cruzamento aqui, aqui está o 1 e o 4. Ó. O 1 do x seria aqui nosso ponto A. E o nosso ponto B seria o ponto menos 6 e 3 aqui, ó, que é menos 6, ó, aqui, até o valor 3 aqui, ó, certo? Então estaria aqui o nosso ponto B. Bom, agora nós temos que traçar duas linhas que se encontram com esse eixo aqui e a distância daqui até aqui seria igual à distância daqui até aqui. A gente não sabe qual é esse valor de x, então a gente vai traçar uma linha que vem aqui e uma outra linha que sai daqui até aqui. Veja que aqui eu tenho uma distância que vem daqui até aqui que tem que ser igual à distância daqui até aqui. Evidentemente esse desenho não está bem feito, né? Poderia ser um pouquinho mais para cá. Mas vejam só, essa distância desse ponto aqui até o ponto P aqui, ó, tem que ser igual à distância do ponto A ao ponto P. Então vejam só, a distância de P até o ponto A é igual à distância de P até o ponto P. A distância do ponto P ao ponto A seria a raiz quadrada de x do ponto P menos o x do ponto A, mais y do ponto P menos y do ponto A ao quadrado. Ela vai ser exatamente igual à distância do ponto P ao ponto B, que é x do ponto P menos o x do ponto B, que é, no caso, menos 6, ao quadrado, mais o y do ponto P, que é 0, né, gente? Menos o y do ponto B, que seria 3. Então, aqui é só substituir os valores e isolar. Bom, primeiramente, se eu elevar ao quadrado os dois lados, aqui eu vou poder cortar a raiz, né? A raiz aqui com a raiz daqui. E agora eu elevo isso aqui ao quadrado, fica o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então aqui vai ficar x ao quadrado, menos 2x, mais 1, mais 16. Do lado de cá, eu tenho x menos, com menos aqui dá mais. Então seria um x mais 6 ao quadrado, tá, gente? Mais 3 ao quadrado, porque aqui vai ser menos ao quadrado a mais, né? 3 ao quadrado dá 9. Então aqui elevando ao quadrado fica assim. Aqui fica assim, ó, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é 36. Agora eu posso cortar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado, isolando o x aqui, ó, passando 12x para o lado de cá, vai ficar menos 14x, passando 17 para o lado de lá, eu tenho 28 no somatório aqui, 36 mais 9, menos 17. Agora eu passo o menos 14 dividindo, fica x igual a menos 2. Bem, nós acabamos de ver que esse ponto P, que equidistava de A e B, ele pertencia à abscissa. Ou seja, se ele pertencia a esse eixo das abscissas, ele tinha o y igual a 0, obrigatoriamente. Agora vamos imaginar que esse ponto P pertencesse à ordenada, ou seja, ao eixo das ordenadas. Bem, aí nós teríamos o x igual a 0. Então é só cuidar. Se ele pertence ao eixo das abscissas, o y é 0. Ordenadas, o x é 0. Tá ok? Então vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Mas não se esqueça de fazer inscrição no nosso canal aqui para ficar por dentro de tudo que está rolando. Se quiser fazer um comentário, fique à vontade, que nós vamos procurar responder na medida do possível. Bom, então, grande abraço.